Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa última videoaula aqui, isso mesmo, a nossa última videoaula aqui, correspondente ao ano letivo de 2021. Então, vocês se atentem, porque hoje é uma revisão de todos os conteúdos que foram trabalhados aqui na nossa quarta unidade. Não significa de maneira nenhuma que serão todos os conteúdos que foram trabalhados aqui durante o ano, ok? Apenas aqueles conteúdos que foram selecionados para ser trabalhados aqui nessa quarta unidade, que foi sobre a manifestação cultural de Itabaianinha, vocês lembram? Territórios étnicos, culturais, e assim sucessivamente. Foram 4 conteúdos que foram trabalhados aqui. Então, dentro desses 4 conteúdos, os professores estarão selecionando, seus professores de Sociedade e Cultura, estarão selecionando os conteúdos que são mais relevantes, né, de acordo com cada contexto. E a partir daí vão elaborar a provinha de vocês. Então, vocês se atentem nessa revisão. A revisão é por meio de perguntas. Então, tem as perguntas, eu vou apresentar todo o contexto, eu vou explicar tudo bonitinho. Algumas vou estar dando aqui a resposta por meio da oralidade, de falar, mas vocês se atentem aí. Vocês copiem seu caderno, dentro dessas perguntas, os professores estarão elaborando a prova. Então, para quem me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, né? Um prazer imenso estar aqui com vocês nessa última aula, enfim. Então, vamos lá. Mas antes de eu passar adiante, eu gostaria que vocês deixassem aqui o nome completo de vocês, a escola onde vocês estudam e também, sobretudo, o que vocês acharam da aula de Sociedade e Cultura. Comente aí o que foi que vocês não sabiam e passaram a conhecer aqui dentro da aula, ok? O que você achou, se gostou, achou interessante, o modo de como ocorre, enfim. Deixa aí o seu comentário que os professores depois estarão dando uma olhadinha nos comentários de vocês. Beleza? Posso continuar? Então, hoje refere-se a uma revisão por meio de perguntas acerca dos conteúdos que foram trabalhados nesta quarta unidade. Quarta e última unidade, ok? Então, vamos lá para o nosso combinado da semana. Qual é o nosso combinado? Realizar aqui a atividade. A atividade hoje está por meio de revisão. Então, observe as perguntas. As perguntas são sempre subjetivas, são de escrever. Então, vocês se atentem. A primeira pergunta é sobre o primeiro conteúdo. Descreva nas linhas abaixo as manifestações culturais que são praticadas pelos munícipes de Itabaianinha, as quais foram passadas de geração em geração. Nas últimas semanas, ocorreu em Itabaianinha o projeto Minha Terra Tem História, que tem como principal objetivo ali fazer um levantamento das histórias dos povoados e também da cidade. Esse era um dos principais objetivos. Então, diante disso, quais são as manifestações culturais que são praticadas hoje em Itabaianinha? A gente sabe que tem o carnaval, é uma manifestação cultural, a prática da religiosidade, a festa Nossa Senhora da Conceição, não somente da cidade, mas também de comunidades, né, dos povoados também. Os festejos juninos, né, as quadrilhas, as apresentações, as manifestações folclóricas que ocorrem nas escolas, os reisados, as festas de ruas. Então, aqui são vários exemplos de manifestações culturais hoje que ocorrem dentro do município de Itabaianinha. Toda e tantas outras culturas, elas foram praticadas em um determinado tempo, lá no passado, e foram reproduzidas até chegar no dia atual, nos dias atuais, na contemporaneidade. Ok, pessoal? Então, vocês se atentem nisso nessa primeira pergunta, que fala assim, descreva nas linhas abaixo as manifestações culturais que são praticadas pelos municípios de Itabaianinha, as quais foram passadas de geração em geração. Então, lembre, toda e qualquer cultura, ela precisa ser passada, ela precisa ser reproduzida por outras gerações. Já dei aqui a resposta para vocês. A segunda questão. Qual o número da lei que determina o Carnaval de Itabaianinha como patrimônio de Sergipe? E qual a sua importância para a cultura do município? Então, a gente sabe que uma das principais leis, né, que surgiram aí no contexto do ano passado foi a Lei 202, já disse o número até da lei, que tem como principal objetivo, aliás, que tinha como principal objetivo tornar o Carnaval de Itabaianinha um patrimônio de Sergipe. O que isso significa dizer? Significa que anualmente o Carnaval ele se tornou uma cultura popular e que não é mais necessariamente, especificamente,
do município de Itabaininha, devido ao quê? No período de festejos, atrair diversas pessoas de diversas localidades de Sergipe, da Bahia, Alagoas e de outros cantos do Brasil que vêm para Itabaininha. Então, diante disso, tem ali a Lei 202, né, Sergipe, como uma relevância para inserir Itabaininha e especificamente o Carnaval dentro dos patrimônios de Sergipe. Agora o Estado tem como dever tornar e preservar essa prática cultural. E qual é a importância? Vai permitir que salvaguarde as memórias, as relações sociais que ocorrem durante o período, a sociabilidade, né? As festas, as músicas, para as próximas gerações. Então, a sua importância é preservar a cultura do carnaval para as próximas gerações, e a partir daí a gente tem um conhecimento sobre o nosso passado e como essa questão popular, essa cultura popular, chegou na contemporaneidade. Beleza, pessoal? Aí a segunda questão. O nosso segundo conteúdo, e lembrando, né, que a primeira questão e a segunda questão é sobre o primeiro conteúdo, e aqui o nosso segundo conteúdo define o que é cultura de paz. Vocês lembram que eu falei para vocês, pessoal, do sétimo? O que é cultura de paz? Cultura de paz, o que é cultura? É um conjunto de crenças que se reproduz durante os tempos, durante as gerações. E o que é paz? Harmonia, tranquilidade, né? Ou seja, alegria, pensamentos muito positivos. Diante disso, o que é cultura de paz? É você reproduzir, gerar paz e que essa paz ela seja reproduzida por tantas outras pessoas. É você manter um ambiente de respeito, de empatia, de equidade. E que esse ambiente seja reproduzido, seja visto em outras sociedades para além da sua. Essa aí é a definição de paz que nós temos nos dias atuais. Quais os caminhos ou ações que levam à cultura de paz? Quais são os caminhos? O amor, o respeito, a liberdade, a solidariedade, a empatia, a equidade, a justiça, a igualdade. São todos caminhos e palavras e práticas que existem no nosso cotidiano. E a partir do momento que a gente coloca em prática, a gente está permitindo aí gerar uma cultura de paz. A cultura de paz ela deve ser vista de forma positiva. Então, se em Itabaianinha tem uma cultura de paz, significa que em Itabaianinha existe uma convivência social harmoniosa. E que essa cultura é vista não somente em uma determinada região, mas em outros bairros, em outras comunidades, em outros povoados, e assim sucessivamente. Então, ali nós temos uma cultura de paz, algo que é colocado em prática por meio da paz. Beleza? Vocês podem estar também recorrendo, pessoal, às apostilas, né, que foram divulgadas para vocês sobre esses conteúdos. Tanto sobre a manifestação cultural, que eu passei para vocês aqui, tem lá o número da lei, tudo certo com a importância dela. Tem também sobre o que é cultura de paz, a outra apostila, vocês lembram? Sobre o que é cultura de paz, como surgiu essa expressão, né? Lá em torno, após, teve a influência da pós-Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos também, e os caminhos que levamos hoje. Então, aqui eu trago para vocês, por exemplo, a cultura de paz. A cultura de paz ela não ocorre de forma individual. Então, se ocorrer de maneira individual, não é uma cultura de paz. Tem que ter ali a união das pessoas. E essas mãos representam justamente isso, a união, a solidariedade entre as pessoas. Beleza? Então, a cultura de paz, ela é algo coletivo entre pessoas, entre sociedades, entre povos, entre nações, entre culturas, beleza? E entre histórias ao longo do tempo. Tranquilo? Isso aí foi a definição de cultura de paz. 5. Quais as dificuldades que os territórios étnicos enfrentam nos dias atuais? Descreva. Vocês já perceberam que já mudou de assunto? O assunto passado era sobre cultura de paz. Esse agora é sobre territórios étnicos culturais. Professor, você trabalhou esse conteúdo aqui, professor? Sim, pessoal, trabalhei esse conteúdo aqui com vocês. Territórios étnicos culturais. O que define? Aí vocês vão colocar assim, ó. Quais as dificuldades? Territórios étnicos culturais são territórios onde concentra uma grande quantidade de culturas. Pronto.
Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos territórios étnicos culturais, como, por exemplo, os povos indígenas, é justamente a invasão de garimpeiros, fazendeiros e madeireiros sobre suas terras, que impede ali a preservação de sua cultura. Já respondi a quinta questão para vocês. Se atentem a isso, copiem aí o que eu falei, pessoal. A quinta questão está água com açúcar, já dei inclusive a resposta. Então, toda vez que alguém falar, o que é território étnicos culturais? Vocês já sabem. Ah, professor, já sei. Territórios étnico-culturais são territórios onde concentram uma grande quantidade, ou duas ou mais culturas, ou se não apenas uma única cultura. E ali dentro daquelas culturas ocorre o que, professor? A troca, a experiência, né? Os ensinamentos, saberes, costumes, crenças, hábitos, enfim, tudo isso que foi passado de geração em geração. Então, os territórios étnico-culturais, hoje nós temos os povos indígenas, ou seja, as aldeias, né, as tribos, que são territórios étnico-culturais, os quilombos, né, ou seja, as comunidades quilombolas, que são também territórios étnico-culturais, comunidades remanescentes também são territórios, e também a própria divisão do Brasil. A região Nordeste é um território onde concentra uma quantidade de culturas. A região Sul, assim sucessivamente. A sexta questão, como se formou a identidade cultural brasileira? Ah, minha gente, essa pergunta é muito fácil. Desde a primeira aula, vamos sempre trazendo essa questão aqui. Pessoal, como se formou? Como surgiu, não. Surgiu é uma coisa. Como se formou a cultura brasileira, a identidade, a característica da identidade brasileira, como se formou? A gente sabe que antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existia aqui quem? Os povos indígenas. Então, já temos uma primeira resposta. Depois dos povos indígenas, quem é que chegou ao Brasil? Né? Que antes não era Brasil. Quem chegou? Os europeus, trazendo consigo, de maneira escravizada, os povos africanos. Então, vocês vão colocar basicamente o seguinte: a cultura, aliás, a identidade cultural brasileira se formou a partir do encontro das culturas indígena, europeia e africana, contribuindo para uma diversidade cultural vista nos dias atuais. Beleza? Já respondeu a sexta questão, pessoal. Simples e fácil. Água com açúcar também. Eu tenho certeza absoluta que vocês irão tirar 10 da prova de sociedade e cultura. Que vocês são, olha, sensacionais e incríveis. Beleza? Então, vocês, quando pegarem a prova da sociedade e cultura, vocês se concentrem. Lembre da explicação das videoaulas aqui que eu expliquei para vocês. Porque os professores da sociedade e cultura vão elaborar a prova em cima disso aqui. Tá? Dos conteúdos que foram aplicados, nada além disso. Então, vocês não pensam que o professor vai falar sobre um assunto que não foi trabalhado aqui. Não. Então, vocês prestem atenção, se dediquem, né? Dê uma revisada, responda essa revisão. Caso vocês tenham dúvida, quando terminar, envie para o seu professor, o professor está certo, e aí, o que é que você acha? Me precisa melhorar em quê? Tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Ah, e acrescentando aqui, né, essas questões aqui, mostrar para vocês, pessoal, ó, territórios remanescentes de quilombos. Aqui são territórios étnicos culturais, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, ó, veja só, a verdinha mais claro, a laranjinha, tudo mais, o marronzinho, o vermelho. Então, vamos observar aqui. Vamos pegar aqui a região, a marrom, né, que é que tem mais aqui. Onde é a região que possui mais quilombos remanescentes hoje no Brasil? Quem é, pessoal? Vamos observar aqui. De 801 a 1.000 famílias quilombolas estimadas. Então, é essa região aqui, tá? Então, vocês conseguem perceber que essa região, né, que está lá mais na região próxima da Amazônia, que faz divisa com Amapá, Pará, Roraima e Amazonas, é a região onde mais concentra quilombolas. Professor, mas em Sergipe tem região quilombola? Tem, pessoal. Se vocês prestarem atenção aqui um pouquinho, né, tá meio apagadinho, mas aqui em Sergipe, aqui no cantinho, aqui fica o município de quem? O município de Santa Luzia do Itaí.
Então, essa manchinha aqui que vocês estão vendo, que está um pouquinho, bem aqui, bem um pouquinho mesmo, né? É onde se concentra aí, veja que é a região de aproximadamente de 1 a 200 famílias quilombolas, pessoal. Então, o município de Santa Luzia do Itaí não é todas as famílias, mas alguns povoados são povoados quilombolas, ou seja, que a sua descendência teve ali a participação e a influência dos povos quilombolas, entendeu? Então, diante disso, temos também no estado de Sergipe e tantos outros assim, né? Então, inclusive aqui na região de Santa Luzia do Itaí. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a nossa sétima questão, que já é o nosso qual assunto? O nosso terceiro assunto. O primeiro foi manifestações culturais de Itabaianinha. É nosso terceiro assunto, na verdade, né? Primeiro, manifestações culturais da Bahia. Segundo, qual foi? Vocês lembram? Territórios etnoculturais, cultura de paz. E agora a gente vai para a cultura afro-brasileira, né? Que é justamente esse aí um dos assuntos. Cita as principais características da cultura hoje na sociedade. Cultura afro. Como é que a gente pode observar a cultura afro hoje na sociedade? Através da música, dança, comida, roupa, vestimenta, modo de pensar, enfim. Explique a participação dos povos africanos na cultura brasileira ao longo da história. Você vai explicar como os africanos participaram durante o processo de formação da cultura brasileira, né? Então, quando os africanos foram escravizados, trazidos à força nos navios negreiros, eles trouxeram consigo seus costumes, suas crenças. Então, a partir daí, em contato com a cultura europeia, em contato com a cultura indígena, contribuíram, assim, de forma significativa e importante para a sua participação na cultura brasileira, pessoal. E aqui eu trago essa imagem, né, para vocês perceberem que exige todo esse reflexo, né? As cores vivas, né? O cabelo, enfim. Então, tudo isso traz aí uma reflexão sobre quem nós somos e, sobretudo, a participação dos povos africanos. E eu encerro a aula de hoje com a palavra gratidão. Gratidão para você, aluno, que sempre assistiu aqui às videoaulas, que nos acompanhou, não somente as disciplinas de religião e sociedade e cultura, mas toda a disciplina. Gratidão pela sua atenção, pela sua dedicação, por estar sempre buscando o melhor para você. E tudo isso aqui, toda essa estrutura foi pensada para você, aluno. Então, vejam só, quando a gente vai gravar agora, né, um tempozinho, quando a gente vai gravar a aula, a gente planeja, o professor, né, planeja a aula, todos são assim, planeja a aula, grava a aula. Depois de gravar, a gente envia para uma equipe na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai analisar a nossa aula, ver algo que não ficou legal. Se não ficou legal, manda refazer, tá, pessoal? Tem que ser de qualidade, de alto nível. Então, diante disso, eles vão lá, envia para um outro setor de edição. Aí, agora, esse setor de edição vai editar o vídeo, vai botar musicazinha, vai botar nome, isso e aquilo, e lança lá no portal, na Secretaria de Educação de Itabaianinha, no YouTube. E aí, os professores, né, eles ficam compartilhando nos grupos dos alunos. Os alunos que já têm mais facilidade com a tecnologia, vai lá no portal e já pega o linkzinho da aula. Beleza? Então, existe tudo uma estrutura pensando em você, aluno. Então, eu agradeço a você, agradeço a seu pai, a sua mãe, a seu avô, a sua avó, a seu tio, por estimular sempre aqui para que você acompanhe o máximo das aulas aqui propostas para vocês. Agradeço profundamente às escolas, né, de Itabaianinha por ter abraçado as videoaulas e, sobretudo, aos seus professores de Sociedade e Cultura. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. É um prazer enorme compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Eu espero vocês, né, no ano de 2022 com muita paz, com muita saúde e muito sucesso. Que vocês almejem sempre o bem. Valeu, pessoal, e até 2022.